As principais causas de adoecimento e também de morte do povo indígena Yanomami, relatado amplamente na mídia nas últimas semanas, têm sido as infecções respiratórias, a desnutrição grave, a malária e as doenças diarreicas. Mas será que o adoecimento e o sofrimento dessa população começou aí nas últimas semanas ou até nos últimos 5 anos? E por que será que os casos de malária aumentaram tanto nessa região? Para começar a conversa, a gente precisa localizar essa comunidade, localizar essa população no tempo e no espaço. Ou seja, a gente precisa entender que a exploração da população indígena não começou recente, não é coisa de uma gestão, de outra gestão ou de alguns anos atrás apenas. É um problema de séculos, né? Desde a invasão do que chamamos hoje de Brasil, ou aquilo que aprendemos na escola a chamar de descobrimento. E falando de forma mais específica sobre o povo Yanomami, precisamos localizá-lo no espaço. Essa comunidade, esses povos estão localizados, estão mais concentrados na região da divisa entre Brasil e Venezuela, ocupando ali o território próximo a Roraima, sendo a maior terra indígena do Brasil. Cabe apontar também, gente, que essa população Yanomami era das que permaneceu mais tempo, mais afastada do contato com os povos não indígenas, né? E esse contato se tornou mais recente, mais intenso, mais próximo, principalmente a partir dos anos 70, com a abertura de grandes estradas na região, com a intensificação do extrativismo, da mineração na região, principalmente a mineração de ouro, e com o desenvolvimento, das indústrias madeireiras. Não preciso nem falar para vocês que essa aproximação, esse contato dos indígenas com os não indígenas tem trazido uma série de problemas que simplesmente essa população não tinha antes. Então, o modo de vida foi completamente afetado, sem falar nas repercussões para o ambiente, que interfere de forma direta para a sua saúde, para o seu modo de viver, os seus costumes, a cultura, a forma de estar ligado à terra, de produzir e viver dela, foi amplamente e definitivamente afetado por essa exploração na região. E qual a repercussão disso para a saúde? Então, gente, essa situação vivida não só pelos povos Yanomami, mas por outros povos indígenas no Brasil, na América Latina e no mundo como um todo, traz uma série de repercussões para a saúde que exemplificam bem o conceito que a gente usa na medicina de determinação social do processo saúde-doença. E ao longo do vídeo, conforme eu for conversando e trazendo alguns elementos, vocês vão entender bem do que eu tô falando. Antes, eu quero recomendar para vocês a leitura de um relatório publicado em abril do ano passado, chamado Yanomami sob ataque, que já denunciava em detalhes a grave crise enfrentada pelos povos Yanomami na região. Eu vou deixar aqui o link para o relatório completo na descrição aqui do vídeo. O ponto é, temos ouvido muito nos últimos dias sobre a negligência da última gestão do governo Bolsonaro em relação à saúde da população indígena, em relação às inúmeras denúncias que foram feitas ao longo do seu governo sobre a grave situação de ameaça, de constante conflito, de devastação, de intoxicação por metais pesados, enfim, isso não é novidade. A gente sabe que o governo anterior contribuiu de forma bem substancial para que a situação se agravasse bastante, seja pela falta de fiscalização, seja pela falta de políticas públicas mesmo, principalmente as relacionadas à área da saúde na região. Mas eu quero discutir aqui com vocês qual que é essa relação entre o garimpo e o adoecimento da população indígena e por que isso não é um problema dos últimos 5 anos. Um dos problemas já amplamente conhecidos da atividade de garimpo é o aumento do número de casos de malária. Isso já é bem conhecido, bem documentado. E a malária, gente, é uma infecção causada por um protozoário chamado Plasmodium. Tem várias espécies desse protozoário
E esse protozoário ele é transmitido por um mosquito chamado Anopheles. A depender da espécie desse protozoário, desse plasmódio que é inoculada na pessoa, ela pode desenvolver uma forma de malária que pode ser mais grave ou com sintomas um pouco mais leves, mas todas elas trazendo repercussões muito importantes para o dia a dia e para a vida dessa população. Acontece que durante a atividade do garimpo, com o desmatamento, com a alteração ambiental que é feita, ficam alguns lagos, alguns resíduos ali em poças, né, de águas contaminadas, águas resíduos, enfim, dessa atividade, que aumenta a proliferação justamente do mosquito Anopheles. E não só aumenta a quantidade de mosquito, mas a própria presença desses garimpeiros de forma ilegal ali, eles acabam adoecendo e conforme eles vão adentrando a mata, invadindo, ocupando outros locais, eles vão levando essa doença também para dentro desse território e se aproximando cada vez mais desses povos indígenas. E quais são os sintomas da malária? A malária é uma doença que causa febre. Você já deve ter ouvido falar, inclusive, da tal da febre terçã, febre quartã, né? Mas justamente faz esses episódios de febre cíclicas, com muita dor no corpo, com mal-estar, com calafrios, com suadouro, pode ter aumento do baço. Em alguns casos, nas formas mais graves, pode gerar dores de cabeça intensas, confusão mental, convulsões e, infelizmente, é claro, né, evolui inclusive com a morte, com o óbito. E daí a importância do acesso ao diagnóstico e ao tratamento medicamentoso o mais rápido possível. Eu vou deixar para vocês aí um gráfico que vai aparecer na tela para vocês verem, no qual a gente consegue ver o número de casos de malária explodindo nos últimos anos, o que está diretamente relacionado às atividades de garimpo. Para vocês terem uma ideia, gente, entre 2014 e 2020, os casos de malária falciparum, que é o tipo mais grave da doença, cresceram 716 vezes na terra indígena Yanomami, indo de 5 casos em 2014 para 3.585 casos em 2020. O problema é que mesmo quando a malária dá na sua forma considerada mais leve, ela ainda traz graves problemas para a sobrevivência dessa população, porque ela traz uma fadiga, um cansaço muito importante, piora a condição de imunidade, a condição de saúde da pessoa que está com a malária. E nesse período que o homem, a mulher, enfim, está doente, eles não têm condições de fazer as suas atividades de subsistência. E aí toda a comunidade sofre as repercussões disso, porque o trabalho é feito de forma coletiva, é feito de forma comunitária. E na verdade, a gente tem números mostrando cerca de 90% das pessoas adoecidas. É um número realmente muito grande, muito chocante, muito absurdo. E se eu não estou em condições de plantar, não estou em condições de pescar, não estou em condição de fazer as atividades, eu vou ficar desnutrido, vou passar fome e aí minha imunidade piora, eu adoeço novamente e vira um ciclo vicioso que afeta todo um conjunto dessa população. Outro impacto da atividade do garimpo nessas regiões é a contaminação da água e do ambiente por mercúrio, que é um metal pesado que pode levar a doenças, a alterações neurológicas e que, além de afetar a agricultura, além de afetar a água que é utilizada no dia a dia, afeta principalmente a pesca. Os peixes ficam contaminados por esse metal pesado. E o peixe, gente, é a principal fonte de proteína dessa população. Então tem aí mais um fator super importante que explica esse grau absurdo e tão intenso, tão crítico de desnutrição que a gente tem visto aí nas imagens nas últimas semanas. É importante comentar que a atividade do garimpo afeta não só a parte econômica, digamos assim, de sobrevivência dessa população, mas afeta também toda uma parte de sociabilidade, de cultura, de religiosidade, porque os garimpeiros acabam se utilizando desse contato com os povos indígenas para oferecer determinadas vantagens, né, entre aspas, trocando ali alguns produtos, oferecendo algumas coisas que pode parecer interessante de início, e muitas pessoas, muitos indígenas acabam entrando e trabalhando nessa atividade do garimpo. E junto com essa introdução, junto com essa
esse compartilhamento ali do território entre os garimpeiros e os indígenas, ocorre a entrada de álcool, então a dependência alcoólica tem sido um problema relatado bem importante, o uso de outras substâncias, inclusive a oferta de outras drogas para essa população, e uma situação muito crítica que tem sido relatada, tem sido denunciada também há algum tempo, é a prostituição, é o aumento da violência doméstica e da prostituição de algumas meninas indígenas em troca de comida. Sério, gente, eu até parei para respirar um pouco aqui porque fazer a pesquisa para esse vídeo, tudo, e tá relatando isso para vocês agora é muito denso, é muito pesado, é muito injusto. Mas continua aqui comigo que tem mais. E aí voltamos, gente, porque eu falei lá no início do vídeo que é a determinação social do processo saúde-doença. Então, a existência do SUS, por exemplo, o nosso Sistema Único de Saúde, é um fator crucial, é um fator de importância, assim, muito substancial para garantir um mínimo de acesso a diagnóstico, a exames, a tratamento para malária e para essas doenças diarreicas e para infecções, para as pneumonias. Então, isso é o básico do básico do básico que qualquer pessoa deveria ter acesso, já que a saúde é um direito constitucional. E o SUS vinha garantindo o acesso a esses recursos para essa população por meio dos distritos sanitários indígenas, por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena. Acontece que, de fato, nesses últimos anos, isso tudo foi muito sucateado, muito reduzido, e a própria interferência do garimpo literalmente impediu que a saúde fosse acessada por essas populações, inclusive com a construção ali, a ocupação de alguns locais onde era ofertada a saúde, os postos de saúde que viraram pista para avião, que é usado lá nas atividades de garimpo. Então é uma situação realmente muito crítica. Mas eu preciso apontar que mesmo antes da gestão Bolsonaro, a desnutrição já era um problema bem grave para essa população, como a gente pode ver na notícia a seguir. Então eu pergunto para vocês, onde está a raiz do genocídio indígena? O genocídio indígena, infelizmente, não começou há 5 anos. Começou há alguns séculos e, infelizmente, nunca parou. A gente precisa entender o que está por trás do desmatamento, o que está por trás do garimpo, o que está por trás da indústria madeireira, o que está por trás da contaminação das águas por metais pesados, o que está por trás da invasão dessas terras, o que está por trás da dificuldade que tem em se garantir os direitos básicos que essa população já deveria ter acesso. Por trás de tudo isso está o interesse econômico, está o dinheiro, está a necessidade de garantir o lucro de grandes empresas aí do ramo da mineração, do ramo da indústria madeireira, que não mede esforços para atingir os seus objetivos, para manter os seus lucros a toda forma e acima de qualquer ética, acima de qualquer grau de humanidade. E é isso que a determinação social do processo saúde e doença vai dizer. Que a forma de organização social, que a forma como as pessoas estão inseridas nesse modo de produção, que a forma de organização econômica de uma sociedade é que vai determinar as formas de adoecer e de morrer. Então, no nosso caso, no modo de produção capitalista, quem vai determinar a forma de adoecer ou de morrer, o acesso ou não à saúde, o direito ou não às políticas públicas existentes, não é esse gestor ou aquele gestor, não é o senador tal, o presidente tal, a ONG tal. O que vai determinar, infelizmente, é o interesse econômico que vai vir acima de todo o resto. E é essa reflexão que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Que não adianta só a gente ficar jogando a culpa no governador X ou Y, no presidente X ou Y, no partido X ou Y, se a gente não denunciar que este modo de viver a vida, esta organização social produz doença, produz morte, produz desgraça, produz poluição
e não tem ética nenhuma, não traz humanização a ninguém. Então nós precisamos denunciar esse sistema capitalista que é a raiz, é a fonte dessa destruição, certo? E aí, Vanessa, o que eu faço com essa informação? Eu digo para vocês, vão estudar, vão se informar, né? Como diria o ET Bilu, busque conhecimento, porque tem muita gente denunciando o capitalismo, denunciando essa forma de viver há muito tempo, que já viram lá atrás que isso não é a melhor forma de existência, não é o suprassumo, não é o melhor que a humanidade já conquistou, ao contrário, outras formas de existência, outras formas de compartilhar a vida, outras formas de produzir e de consumir são possíveis. Então estudem, busquem essas referências, busquem essas leituras, né? Como tá ali no meu calendário, leia Marx. E se você se interessa por esse tema, acompanha aqui no canal, se inscreve, dá um joinha, comenta, porque é só dessa forma que a gente consegue levar essas informações e essas reflexões para outras pessoas. Um abraço e até a próxima!